Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Altrix. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desafio semanal 145 aí da comunidade em português, né? Vou mostrar uma das formas de resolver esse exercício, esse desafio. Então a gente está falando aqui de uma base, né, dos prêmios mundiais de queijo de 2021, e a gente tem dois desafios aqui. Primeiro, encontrar a categoria de queijo que tem a classificação média mais alta da categoria, né? E a resposta deve incluir o número da categoria, o tipo de queijo e a classificação média. Né? E a segunda parte do desafio é encontrar todas as empresas que tenham a classificação média perfeita, que é o número 4, o nome da categoria em que entraram. E além disso, a gente tem que colocar o nome da empresa, a classificação média e a contagem. E aí a Altrix deixa duas dicas aqui, né? Para a gente criar uma coluna de sistema de classificação e criar duas colunas a mais utilizando, né, que seria o nome da categoria e o número da categoria, utilizando a informação da coluna, obviamente, categoria. Beleza? Então aqui são os dados de entrada, né? Então quando você pega os desafios semanais, normalmente você vai ver os dados de entrada na esquerda e as duas saídas, né? Essa aqui é a resposta 1 que eles esperam para a primeira pergunta e a resposta 2 que eles esperam para a segunda pergunta. Então, a primeira coisa que eu fiz foi utilizar as dicas, né? Eu utilizei uma ferramenta aqui, ó, a ferramenta Fórmula para criar. A gente poderia utilizar um if para fazer essa expressão também, mas eu acabei utilizando um switch, né? Então, quando for superior ao 4, 3, 2, 1, e assim sucessivamente, né? Vocês podem ver o sistema de classificação. E a segunda dica, né? Eu utilizei a ferramenta que está aqui nessa paleta, que é a texto para colunas, né? Então, no texto para colunas você pode dividir em colunas ou pode dividir em linhas. E aí, como o nosso delimitador, se vocês olharem aqui na categoria, esse tracinho aqui, tá vendo? Eu acabei colocando esse delimitador e escolhi quantas colunas. No final, como eu quero só duas colunas, né? Eu acabei quebrando em duas colunas, a categoria 1 e a categoria 2. E aí, coloquei essa ferramenta Select, né? Deixa eu abrir um pouquinho aqui, ó. Opa. Na ferramenta Select, né, para mostrar uma das funções também, acho que eu uso ela bastante, mas não custa nada falar. Então a gente retirou, né, algumas colunas que a gente não está utilizando, né? Além de poder mudar o tipo, o tamanho e tal, a gente pode renomear. Então eu renomeei conforme o solicitado. Então agora eu tenho o número da categoria e o nome da categoria. E aí a gente já partiu para a primeira resposta, ó. A primeira resposta está nessa linha aqui. Então a primeira questão é agrupar por categorias, né? Então a gente agrupou por categoria, pegamos a média do sistema de classificação e o nome da categoria, né? Depois eu fiz uma ordenação, como a gente quer a maior média do sistema de classificação, eu peguei e fiz por ordenação em ordem decrescente, né? Só do sistema de classificação, e aí a gente já tem aqui o nosso conjunto. Vocês podem ver que a gente já tem a nossa resposta. Se você comparar aqui, ó, essa daqui já é a nossa resposta, e aí eu utilizei a ferramenta selecionando registros, né? Essa ferramenta é bem legal, eu particularmente gosto bastante. A gente poderia ter usado também a ferramenta amostra, né, para pregar o primeiro registro, a primeira linha, e colocar aqui 1. Nós teríamos o mesmo resultado. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Ó, aqui ou aqui, beleza? E a última ferramenta que eu utilizei uma que em inglês ela chama Data Cleans, mas aqui está limpeza de dados, ó. Essa ferramenta aqui. Ela basicamente eu utilizei para remover os espaços, né? Ela é uma ferramenta que deixa um fluxo grande deixa um pouquinho mais lento, mas aqui não está fazendo tanta diferença. Mais para frente a gente vai fazer um vídeo sobre essas ferramentas, que a gente chama de ferramentas que são criadas através de uma macro. E tá vendo aqui, ó, no canto das células, elas têm um triângulo e quando eu coloco o mouse em cima dessa célula, contém espaços à direita. Nada mais é, eu só selecionei esse registro de espaço em branco à direita e esquerda, tá vendo? E tabulações, quebras, coisas, espaços duplicados, só para ficar bem certinho como está a resposta aqui do time da Altrix. E o segundo, ele pede por empresa, então basicamente eu fiz a mesma coisa, só que peguei por empresa, médio o sistema de classificação e fiz o count, né? Pedi para contar a quantidade de empresas como solicitado e como eles pediram a classificação perfeita, né? E de acordo com o sistema de classificação que a gente criou, classificação a maior que a superior ao número 4, peguei, né, a 4 e aí fiz coloquei só
uma ferramenta de ordenar aqui de ordem crescente, só para poder colocar em ordem alfabética. Beleza? Vamos comparar aqui rapidamente, ó, as 3 primeiras linhas e tal, mas bateu tudo certinho. Tá 14 registros aqui e 14 registros aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma ferramenta ou algum outro tipo de solução, né? Deixem aí nos comentários e a gente vai se ajudando, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.